Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos, muito bom dia. Mais um dia com este devocional, glória, entrega sincera, busca dando a primícia do Senhor, o qual Ele foi e é primícia, Ele cuida de nós, Ele tem nos ajudado e tudo trata-se dele, nada de nós, meus irmãos. Aqui Tiago, irmão de Jesus Cristo, homem convertido após a ressurreição de Cristo Jesus, que foi o seu irmão sanguíneo, por ser gerado ali no mesmo útero de Maria. Oh glória! Este homem vai nos ensinar hoje no seu livro. Os estudiosos confirmam que Tiago é o livro da sabedoria do Novo Testamento. E eu vou fazer um paralelo aqui, lembrando de Rei Salomão, mas nessa linha de sabedoria. A sabedoria sublime, a sabedoria que o Senhor espera de nós. Não essa que nos traz arrogância, que o homem quer se gloriar por isso, não. A inveja em si das pessoas, toda forma de amargura, toda forma de orgulho, de soberba, ela é reprovada pelo Senhor e pelas Escrituras. Então, como eu venho falando nos últimos dias, se você tem o privilégio de Deus ter te dado inteligência, de ter te dado sabedoria, ou ter te dado qualquer outra coisa boa, dentro da sua personalidade, uma conduta diferenciada dentro da sua perfeição física, qualquer situação dessa. Mas hoje, propriamente, o Senhor vai dizer sobre sabedoria e inteligência. Tiago 3, no verso 13, o Senhor nos contempla nessa manhã, para que eu e vocês possamos buscar essa compreensão e não deixar as nossas mentes e corações contaminados. E a palavra diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê uma direção. Te rendemos graças, Senhor, nessa manhã, mais um dia, apresentando este versículo de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, ensine a mim, me traz a revelação desse texto, me traz os paralelos convincentes, tanto para mim quanto para os meus irmãos, para que estabeleçamos em nós a simplicidade, a humildade, a verdadeira sabedoria, Senhor, pois a sabedoria que vem do alto, esta é a sabedoria que o Santo Espírito do Senhor nos traz em discernimento, esta é a sabedoria. A palavra do Senhor é a sabedoria, e eu ministro tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos esta sabedoria, na humildade de espírito, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, essa palavra nos traz, o título dela é a sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Irmãos, então, logicamente que é um texto autoexplicativo. Quando a gente fala aqui, tendes em vosso coração, se pelo contrário, se não tivermos essa sabedoria em mansidão condigna ao proceder às nossas obras, se a gente não estivermos com essa sabedoria do alto, nós, pelo contrário disso, nós vamos ter no nosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso. E o que é faccioso perante a Bíblia? É inveja, amargura, tudo nessa linha, tudo nessa linha destrutiva, nessa linha negativa. E aí está dizendo para a gente não gloriar disso e nem mentais contra a verdade, né? E essa não é a sabedoria que desce lá do alto, quando você tem esse proceder. Essa é da terrena, ela é animal, ela é demoníaca. E assim como a palavra aqui nos traz, ela vai trazer verdadeiramente o sentimento faccioso mais uma vez, que é de contenda, cheio de problemas, né? Como eu disse, aí a confusão de todas as coisas ruins. Mas a sabedoria, porém, do alto, ela realmente é primeiramente pura, ela é pacífica. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama os pacificadores e odeia os criadores de contenda. Ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ô glória! Irmãos, eu particularmente, nossa, meu Deus, eu sou encantado, impactado com o livro de Tiago. Realmente é um livro de muita sabedoria. E a palavra aqui nos traz, leva-nos direto a Gálatas 6, aqui agora é Paulo nos trazendo. Olha bem que Paulo diz: mas prove cada um o seu labor, ou seja, a sua luta, os seus ofícios, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. É você ter uma sensação de ser abençoado, de Deus te glorificar, de Deus mesmo falar: olha, nossa, Deus é muito bom comigo. Então, é esse sentimento unicamente em si. Não você menosprezar o outro, dizendo: olha, não, Deus é comigo, Deus me deu sabedoria, e deixando a entender no outro que o outro não tem. Não, esse sentimento ele tem que estar em si, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não do outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, se você quiser se gloriar aí no outro, você vai começar a levar um fardo que não é seu. O fardo, assim como a palavra diz aqui, de ter um sentimento faccioso, de inveja, de amargura, de tudo que não presta. Então, na sequência, a palavra aqui nos ensina que Jesus também,
Aí tá, olha bem o que acontece também que a gente tem que entender. Seus interesses aqui no verso 13, que é o título, Tiago retornou explicitamente ao tema da sabedoria. Seus interesses aqui são semelhantes àqueles expressados na primeira metade da sua carta. Mas agora ele localiza mais na sabedoria manifestada no contexto do conflito, no nosso conflito com a sociedade. Sua discussão se divide em 5 partes: humildade e paz como sinais distintivos da sabedoria proveniente de Deus. A impropriedade da maledicência, a arrogância, advertências aos cristãos ricos e a importância da paciência. E aqui vai dizer também para nós, assim como Tiago exorta os cristãos a demonstrarem a fé por meio das obras, ele também insiste que a sabedoria seja demonstrada mediante uma vida piedosa. Oh, glória! E aqui, irmãos, já finalizando, olha bem, de maneira realista, a sabedoria dá valor à vida e promove a humildade na pessoa sábia. Conquanto, observem isso, até mesmo o exemplo de Jesus demonstre que a passividade recatada nem é sempre apropriada. Está em João, capítulo 2, verso 15 e 16. O que vai dizer aqui que a gente tem que ter posicionamento, a gente não deixar também onde a gente tem autoridade, a coisa desandar, a coisa ficar tóxica. Aí a gente tem que ter um posicionamento assim como Jesus Cristo nos ensina aqui, capítulo 2 de João 15 e 16. Tendo feito um azogarre de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Quem não sabe, aqui foi uma passagem bíblica de Jesus, que o pessoal estava ali no templo fazendo negócios, cambistas ali, negociando, de qualquer forma dentro da casa do Senhor. Aí Jesus foi ali e se posicionou, assim como aqui neste estudo que eu me disponibilizei para mim e para vocês. Para mim, que eu sou o primeiro a receber, então, como disse aqui, conquanto até mesmo o exemplo de Jesus demonstra que a passividade recatada nem sempre é apropriada. Ou seja, mais uma vez, se a coisa estiver desandando, estiver fora do controle, a gente precisa verdadeiramente ter posicionamento. A gente deve ser pacificador, logicamente, só que também que tem coisas que a gente não pode ficar permitindo em qualquer situação. Aí eu trago Eclesiastes, rei Salomão, do Velho Testamento, o homem que pediu a Deus sabedoria. Sabiamente ele pediu sabedoria a Deus e ele teve tudo. Teve dinheiro, riquezas, aqui no todo o contexto vai falar sobre mulheres e tudo mais. Só que ele, no final, ele disse que todas essas coisas eram vaidades, menos algumas outras coisas. Ele disse que a própria sabedoria era vaidade. E o que ele diz aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, no verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão
e bebe gostosamente o teu vinho? Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Resumindo para vocês, Rei Salomão em Eclesiastes, ele começa a dizer que tudo era vaidade. As riquezas dele foram vaidades, as mulheres, os ouros, as roupas, a sabedoria até, tudo era vaidade. E de uma forma bem resumida, o que não era vaidade, segundo ele, é viver com a mulher que você ama todos os dias da sua vida e desfrutar do fruto do seu trabalho, comer e beber bem e viver feliz com a mulher que você ama. E essa foi a definição no final da vida ali, no análise do rei Salomão, o homem da sabedoria que a Bíblia relata. Então, para que eu e vocês possamos fechar esse raciocínio, entender entre a inteligência e a sabedoria, nós precisamos entender como o rei Salomão chegou no fim da sua vida fazendo esse autoanálise, e ele chegou a essa conclusão. E assim como Tiago nos ensinou que os frutos, que o que a gente tem que fazer com a sabedoria não é nada na linha facciosa, assim como foi a palavra ali mencionada, com inveja, com amargura, com contendas. Então a gente tem que trazer isso só para nós. Se você tem uma sabedoria, uma certa inteligência, fique dentro de você. Não faça peso com o outro, olha, eu sou e você não é, nada disso. Porque que no final dessa palavra, o que a palavra diz para mim e para vocês é exatamente essa sabedoria que o Senhor quer de nós, que é ter. Ela tem que ser do alto, a sabedoria de Deus, porque se ela for assim como está escrita, verdadeiramente ela vai ser do alto. Ela vai ser pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Ela vai ser imparcial, sem fingimento. Porque, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, se você for diferente disso, você está promovendo guerra e não paz. Você não vai estar dando bons frutos, você vai estar dando maus frutos. E quando você dá maus frutos, você abre o princípio de autoridade do inimigo sobre a sua vida e não o princípio de autoridade do Deus Criador, do Deus que está à porta e bate, querendo que eu e vocês entrem e ceiem com Ele. No caso de ceiar com Ele. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa acessar nossas mentes e corações, sendo transformados, assim como é feito lá de Hebreus 4:12, que no final, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e depois ela vai ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, que os nossos corações, as nossas mentes, elas sejam
alinhadas com o conselho e os mandamentos do Senhor nosso Deus através da Bíblia Sagrada. Essa é a mensagem do dia 24 de setembro de 2025 que o Senhor está falando conosco. Fiquem em paz e até amanhã. E tudo de bom.